Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sem os principais titulares, o Palmeiras vence mais uma fora de casa, mantém o 100%, mas quase se complica no final, hein? Afinal de contas, o Rony é herói ou vilão? Vamos falar sobre essa vitória sobre o Emelec? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Cara, impressionante os números do Palmeiras, né? 100% na Libertadores, 3 vitórias, 15 gols marcados. 15 gols marcados em 3 jogos e apenas 2 sofridos. 19 jogos de invencibilidade fora de casa, porque eu conto os 2 em campo neutro nas finais da Libertadores, em que o Palmeiras se tornou bicampeão consecutivo. Mas se a gente tirar esses 2 jogos em campo neutro, né, um em Montevidéu, outro no Maracanã, tudo bem, são 17 jogos. O Palmeiras não perde fora de casa na Libertadores há 3 anos, gente. Desde 2019. Um negócio absurdo. É o maior recorde da história da competição. E isso me chama a atenção, porque hoje o Abel Ferreira, por exemplo, preservou alguns dos seus principais jogadores mesmo, e o time parecia que jogava em casa. Parecia que estava muito à vontade, assim. E isso é muito importante, porque a gente sabe que lá na frente o Palmeiras terminando como líder do grupo e vai ter concorrência até o final dessa fase de grupos, né? Para ter a melhor campanha com o Flamengo, Atlético Mineiro, quem sabe. É muito importante para você decidir em casa, né? Lá no mata-mata, você tem essa vantagem. Então, o Palmeiras fez 3-1 no Emelec, em Guayaquil. Treinou, inclusive, no palco da final, né? O campo do Barcelona vai ser palco da final no dia 29 de outubro. Se o Palmeiras vai estar lá ou não, a gente vai saber ao longo da competição, mas cada vez que o Palmeiras entra em campo pela Libertadores, ele crava mais um pontinho ali na categoria de candidato ao título, né? Mais uma. E aí, meu Deus do céu, né? Já pensou o Palmeiras tetracampeão 3 vezes consecutiva? Aí o Abel Ferreira, né, faz uma estátua para ele volta para Portugal. Não vai ter mais o que fazer aqui, né? O Dudu, Rafael Veiga, Marcos Rocha, o Murilo e o Zé Rafael nem viajaram. Por quê? Porque sábado, atenção, Juazeirense pela Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase. E aí na terça-feira já tem o Independiente Petroleiro na Bolívia. Por isso o Abel Ferreira faz essa gestão física. E ele podia fazer isso exatamente porque tinha vencido os seus 2 primeiros jogos e acho que também tinha um time bem competitivo para poder vencer o Emelec, como acabou vencendo. Ele mesclou. Eu até achei que ele ia preservar mais do que preservou, porque ele manteve jogadores como Danilo, como Gustavo Scarpa, por exemplo, o Piquerez, o Gustavo Gomes. Eu não achei que esses caras fossem jogar, o Everton, achei que o Lomba ia jogar. Enfim, ele botou um misto quente aqui, vamos combinar assim. O Everton, o Mike na direita, que falhou no gol do Emelec, a gente vai falar sobre isso. Gomes e Kusevich, a dupla de zaga, eles estão invictos, viu? Eu sei que o Murilo assumiu a titularidade com a lesão do Luan, mas o Gomes e o Kusevich, eles têm, se eu não me engano, 10 partidas juntos e eles nunca perderam. Nunca perdeu. E são, acho que 8 vitórias dessas 10 partidas. Impressionante o número deles. O Kusevich, torcedor do Palmeiras, talvez não entenda muito, ou quem acompanha futebol, obviamente, vai entender. Ele me lembra muito o Kahneman do Grêmio. Pelo jeito de jogar, assim, sabe? O Kahneman nos áureos tempos, tá machucado agora, tá para voltar. O Kusevich tem uma raça que eu acho muito bacana. O Piquerez na esquerda e aí o meio de campo. Danilo, Atuesta e Gustavo Scarpa numa função até diferente, porque aí ele passou a fazer a função do Veiga, que não é só de meia armador, é o cara que ataca o espaço também, porque é um time que joga sem centroavante, né, ou com um falso 9, um cara lá na frente móvel como é o Rony, com o Gabriel Veron e o Wesley. Wesley pela esquerda, Gabriel Veron pela direita. Um time bem qualificado, né? Vamos combinar. E o Palmeiras constrói a sua vitória desde os primeiros minutos. O Palmeiras avança suas linhas, o Scarpa já mete uma bola na trave nos primeiros minutos, daqui a pouco o Rony já faz um baita de um gol, porque vem um lançamento lá, o Wesley pega de primeira e ele testa de cabeça, já abre o placar e depois numa arrancada o Gabriel Veron faz o segundo. Ali o Palmeiras estava definindo a partida, definindo a parada, e aí depois, meus amigos, depois desse gol do Rony, que foi inclusive o 13º dele pelo Palmeiras na Libertadores, maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Ele já tinha alcançado o Alex, agora ele superou o Alex. Ele tem 13 gols na Libertadores. Impressionante. Depois disso, o Rony passou a perder gols inacreditáveis. Mas gols assim que
Cara, eu não consigo entender o Rony. Porque assim, o Rony, eu vejo o Rony jogar, não só pelos gols que ele marca, acabei de dar um índice aqui, maior artilheiro da Libertadores. O Rony, ele tem um. E o Wesley faz muito bem isso também. E o Verón. Isso é muito mérito do Abel. Ele faz com que os seus atacantes, muita gente não concorda com isso, mas sem a bola, eles correm muito. Por isso que o Verón virou titular também. O Wesley é um cara muito disciplinado também, que tem aprendido muito isso. Cara, você vê, quando o adversário pega a bola na linha de fundo, tá lá um atacante fazendo a recomposição para impedir o progresso do cara. E o Rony faz isso o tempo inteiro. O Rony não para de correr, só que ele tem um probleminha, né? Às vezes ele corre mais do que a bola, às vezes ele corre mais do que o necessário, às vezes ele corre mais do que pensa, às vezes ele corre e não consegue finalizar. E aí a finalização dele, por afobação, por ansiedade, por nervosismo, sei lá o que, acaba não saindo da melhor forma possível. O Rony, ele faz muitos gols, ele é um cara muito importante pro time, só que é impressionante como perde gols. Ele perdeu gols assim que poderiam facilitar muito a vida do Palmeiras nesse jogo. O Palmeiras estava com o jogo dominado, controlado, era para emplacar mais uma goleada histórica. Eu sei que o futebol tem disso, você não vai fazer gol sempre e tudo mais, mas o jogo estava indo para esse caminho. Inclusive, no segundo tempo, quando tá 2-0, que para muitos, né, tem aquela máxima, olha, 2-0 é um resultado perigoso. Claro que não é perigoso, 2-0 é um resultado para você controlar a partida. Só que o 3-0 naquele momento, aos 16 minutos do segundo tempo, cara, selaria o caixão, né? Pronto, resolvido. E aí o Palmeiras teria muito mais tranquilidade a partir dali. Ele perde um gol inacreditável. O Verón tá pela direita, na frente do goleiro, poderia ter finalizado, inclusive. Ele prefere servir o Rony. Aí o Rony... a bola vem... não é nem a meia altura, né? Ela vem quase rasteira. E ele resolve dar um peixinho na bola, sem goleiro, e a bola acaba passando do lado da trave. Ele perde o gol. No ataque seguinte, o Emelec faz o seu gol. E ali fica 2-1, numa falha do Mike, né? O Mike tentou proteger e tudo mais, o cara toma a frente dele, o Rojas, e toca na saída do Everton. A partir dali, aí veio o estádio, né? Veio o estádio porque o Emelec, ao conseguir o empate, seria fantástico, né? Depois de sair perdendo por 2-0 em casa, pro Palmeiras, o campeão do continente, os caras começaram a pressionar, o Everton fez defesa, a bola passou perto, teve chute do lado da trave. Cara, foi um negócio que eu pensei assim, vixe, o Palmeiras se complicou num jogo que tava tranquilo, e muito por conta dos gols perdidos. Eu até pensei o seguinte na hora, cara, fosse um jogo de mata-mata, o Rony teria tomado uma rasgada do Abel no intervalo, no vestiário, que seria inesquecível, assim, porque não pode. Você não pode perder esse tipo de gol, um atacante tão efetivo como ele é, tão importante como ele é para o time, um cara que tem a confiança do técnico, mas ele precisa ter mais calma para finalizar, ele precisa trabalhar isso. E eu sei, assim, o Rony é um baita cara, né? É um ídolo do Palmeiras para muitos, né? E eu acho que ele tem que ser mesmo, ele tá na história. Fez o cruzamento do gol do Breno Lopes lá na final do Maracanã, entre outros tantos gols importantes. E ele saiu chateado, porque ele sentiu, né, cara? Tu vê, ele faz um gol tão importante, homenageia o Jailson, inclusive, né, que teve uma lesão ligamentar, boa recuperação para ele, vai ficar pelo menos 6 meses fora dos gramados. E faz um gol super legal para ele, para a carreira dele, para o histórico dele, e ele sai de campo chateado, porque ele foi o responsável por abrir a vitória e foi o responsável por quase ter complicado o Palmeiras no jogo. Só que aí tem um negócio também que é maluco, né? O Palmeiras joga do mesmo jeito, com qualquer escalação, mantém um padrão, mantém uma cara. O Abel Ferreira consegue ter essa gestão física e tática do elenco que me impressiona mesmo. E aí quando o time tá na fase, né, gente? Não, aí tem coisas que ninguém explica. Aí o Breno Lopes, o iluminado Breno Lopes, que veio do Juventude e faz o gol da final da Libertadores de 2020, pega uma bola do lado direito, com o jogo encrespado já, o Emelec pra cima, quase empatando, a torcida vindo, o cara vai tentar cruzar e faz um golaço. Aí acaba a história. Aí o Palmeiras vence o jogo por 3-1, com o Breno Lopes pelo lado direito. O Rafael Navarro, que eu achei que fosse começar o jogo, entrou no segundo tempo, mas também não conseguiu fazer muita coisa, né? O Abel, tardiamente, porque eu acho que aí que aconteceu, ele viu que o jogo estava começando a ficar feio, ele tentou manter um pouco aquela escalação, né? Mas aí ele tardiamente coloca o Jorge no lugar do Wesley para tentar segurar um pouco mais, né, o Piquerez e deixar 2 laterais ali por aquele lado.
O Gabriel Menino entrou no lugar do Scarpa. Gostei do Scarpa como articulador, como armador. Ele é um cara muito bom, né? E o Palmeiras ter esses dois caras no elenco, o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, é para poucos. E o Atuesta, acho que foi o ponto mais abaixo, né? Eu ainda teria calma com ele, acho que o colombiano é muito bom jogador, mas ele realmente não tá conseguindo fazer bons jogos. Ele foi substituído pelo Fabinho. Só para ter uma ideia, o Abel levou para o banco, além do Marcelo Lomba, que esse é o mais experiente, o Garcia, lateral direito, o Lucas Freitas, zagueiro, o Naves, volante, o Jonathan, meia e o Giovani, atacante. Rapaziada, molecada, garotada, e isso faz parte dessa gestão que o Abel Ferreira tem feito no Palmeiras. Vitória muito importante, o Verdão 100% em busca da melhor campanha na Libertadores. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!